Olá, Francisco, seja bem-vindo. Muito obrigado e agradecido, Beatriz, por essa oportunidade de conversar contigo, com os telespectadores do Empresário de Sucesso, e vamos falar de negócio e tecnologia. Então, para a gente começar, Francisco, eu quero saber o que é a Suite GW Labs. Por que ela foi criada? Obrigado pela pergunta. Bom, o GW Labs é um nome que nós gourmetizamos, transformamos um nome assim, mais composto para o mercado, né, digamos assim. Mas, na verdade, é o que nós conhecemos no mercado como fábrica de software. É um conceito, uma execução que foi criada no meados da década de 90, finalzinho mais ou menos, onde as pessoas tinham um sonho, né, ou tinham assim, uma visão romântica, que poderia criar software como se fosse uma linha de produção, como um carro, né? Cada um fosse colocando, as pessoas fossem colocando as pecinhas naquele software e no final teria um produto. A Gator criou o GW Labs pelas seguintes questões. Muitas empresas elas têm as necessidades de implantação de projetos de tecnologia durante um determinado tempo. Esses projetos não são muito longos, são de 6 meses, 1 ano, no máximo eles são de 2 anos, perfeito? Então, por que uma empresa ela vai contratar toda uma equipe de técnicos, gerentes de projetos, sendo que depois ela vai ter que dispensar esses profissionais? Ou vai ter que realocá-los, fazer a gestão desses profissionais. Além disso, ela também aumenta os custos da sua folha de pagamento, porque eu vou ter que contratar, então isso vai inchar minha folha de pagamento, né? Com o GW Labs, o cliente, a Gator, fornece para esse nosso cliente uma equipe completa e também de gestão para fazer a implantação do seu projeto de tecnologia. E essa empresa que contratou a Gator, né, se ela tiver uma boa estrutura ainda contábil, e acontece nas grandes empresas, nós temos multinacionais e grandes empresas nacionais, se ela tiver uma boa estrutura contábil e fiscal, ela consegue transformar aquilo que seria um custo em investimentos. E ao transformar esse investimento, ela consegue uma série de vantagens junto ao governo e outras empresas, né? Então, o GW Labs foi criado para transformar dificuldades e custos em investimentos e agilidade na entrega de projetos de tecnologia. Certo. E me diz uma coisa, como que a fábrica de softwares multiplataforma da Gateware pode impulsionar a competitividade das empresas, Francisco? Bom, veja bem, hoje em dia é muito comum aqui, né, acho que todos nós devemos ter visto aí, pequenas empresas, da noite para o dia, elas tomam um tamanho astronômico e elas acabam comendo uma parte do mercado de grandes empresas já estabelecidas no mercado, né? Seja nacional, seja internacional, né? A empresa tem aí 100 anos, 40 anos, né? O que acontece? Então, essas empresas, por exemplo, na área de alimentação, né? Toda hora tem uma empresa surgindo na área de alimentação, transporte individual. Bom, essas empresas, então, elas têm uma necessidade de rever os seus processos e também de procurar melhoria dentro desses seus processos. E qual é o objetivo disso? O intuito é de se tornar-se ainda mais competitivas mediante essas empresas que surgem da noite para o dia, e também elas procuram diferenciar o seu produto e o seu serviço. Como vou dizer assim, muitas vezes as equipes dessas grandes empresas, elas estão sendo utilizadas no tratamento do dia a dia. As empresas têm dificuldades no seu dia a dia, né? Então, a sua equipe de tecnologia está resolvendo esses problemas no dia a dia. Então, ela acaba não conseguindo atender a essa demanda que a empresa necessita de atualização, definição de novos métodos, novos processos. E aqui que a Gator entra. A Gator ela entrega ao cliente uma equipe e uma gestão, como eu falei anteriormente, acelerando a implantação desse projeto de uma forma mais rápida, ou seja, a empresa ela não necessita mais esperar que os seus funcionários se liberem do dia a dia para implantar projetos, porque elas não têm mais tempo.
Nós observamos muito isso nessa pandemia, né? Muitas empresas tiveram que rapidamente se adaptar, grandes empresas. Tanto é que nós temos uma demanda hoje por profissionais de tecnologia, é algo assim astronômico, né? Por causa exatamente disso, tá? E com isso, as empresas que nos contratam têm que se preocupar não tem que se preocupar novamente, ela não tem que se preocupar com a contratação, com o inchaço da folha de pagamento, e como eu falei, ela consegue transformar aquilo que seria um custo, vou repetir, em um investimento para o seu negócio. Certo, Francisco. Não sei se eu consegui te explicar. Conseguiu. Eu quero saber, então, quais as vantagens de contar com a fábrica mista, que pode utilizar tanto a metodologia ágil quanto waterfall. E também, se puder explicar o que é o waterfall. Lógico, são palavras ágil até mais fácil de entender, né? O waterfall é um termo em inglês que seria praticamente o seguinte: desenvolvimento em cascata. O que é isso? Eu faço fases, né? E essas fases, ela tem rituais, ela tem vamos imaginar assim, eu tenho que desenvolver um projeto novo. Poxa, eu tenho que definir regras, processos, eu tenho que escrever isso, eu tenho que sair das mentes das pessoas que querem fazer isso. Passado esse período, passada essa fase, eu vou para, em muitos casos, rever processos, codificar sistemas de computador. Depois eu vou para uma outra fase, por isso eu falei, cascata, né? Eu vou para uma fase de teste e depois coloco em produção ou libero para o mercado consumir esse meu serviço. Então, o waterfall é isso. Imagina que é um desenvolvimento em cascata. Só que muitas vezes ele é longo, né? Poxa, às vezes defino e eu só vou descobrir daqui a 3 meses que aquilo que eu defini há 3 meses atrás mudou. O mercado mudou, o governo lançou uma normativa diferente, né? A vantagem do modelo waterfall em relação ao modelo ágil, eu explico daqui a pouquinho, é que ele tem definido prazos e cronograma e orçamento. Então, dentro de um projeto waterfall, eu já tenho pré-definido para abrir um projeto desse, qual que é o custo desse projeto e qual é o prazo que eu tenho que entregar esse projeto. Perfeito? Bom, no modelo ágil, ele também vai ter esse mesmo ritual, só que são rituais mais curtos. O cliente percebe mais rapidamente, em 2, 3 semanas, esse desenvolvimento. Ele não precisa esperar 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Muitas vezes acontece isso, tá? Para ver o resultado final. E vou dar um exemplo bem simples, assim, que todos nós aqui compra hoje passagens pela internet, né? Imagina que nós vamos desenvolver um sistema de compra de passagens. Eu tenho 3 rituais bem claros ali. Primeiro ritual, eu escolho o voo. Segundo ritual, eu defino as pessoas que vão viajar, os passageiros. E o quarto, eu faço o pagamento e depois emito o voucher, né? No modelo waterfall, eu teria que fazer tudo para depois entregar para o cliente testar e utilizá-lo, né? No modelo ágil, o que eu faço? Eu desenvolvo primeiro e libero para o cliente já verificar e ele sentir valor nisso, né? Eu entrego primeiro, o cliente escolhe o voo. Ele testa, valida, legal, gostei. Depois eu entrego as outras etapas. Agora vamos fazer o cadastro dos passageiros. Ele testa, valida. E depois ele faz a forma de pagamento. Então, semanalmente eu estou entregando alguma coisa para o cliente. Então ele está vendo valor naquilo. Então essa que é a diferença. Só que no modelo waterfall, você não tem um compromisso nem de orçamento e nem de prazo, né? O projeto não tem orçamento, ele vai evoluindo. É muito comum isso, como eu falei, em empresas que nascem da noite para o dia, na área de transporte, pessoal, alimentação, que as pessoas têm uma ideia e aos poucos ela vai construindo, vai vendo novas necessidades. No waterfall não, você tem um prazo, você tem que entregar naquele prazo porque tem um orçamento. O que a Gator criou com essa questão mista é exatamente isso. Nós criamos uma metodologia chamada MIG, Método de Implantação Gator, onde nós procuramos utilizar o melhor dos 2 mundos. Compromisso com o cronograma, com o orçamento, mas também podendo fazer pequenas entregas para que o cliente sinta que está recebendo um valor naquilo que ele contratou da Gator.
E falando então em entregas de valor, Francisco, recentemente algumas empresas de renome até elogiaram essas entregas de valor feitas pela fábrica de softwares da Gateware, especialmente no que diz respeito à comunicação. Eu quero saber como esse diferencial pode ser aplicado nas melhorias contínuas dos projetos. Muito bem. Só acabei tomando uma água aqui, acabei ficando aqui. E a carne ficou ressecada, desculpa. Quando nós falamos de fábrica de software, nós falamos de pessoas. Sejam pessoas que estão demandando aquela necessidade e as pessoas que têm a obrigação de entregar aquilo ali, perfeito? Então, como que você administra as expectativas do cliente e as suas necessidades e, ao mesmo tempo, você acabou de colocar naquela empresa uma equipe nova. Equipe essa que ela não conhece a cultura ainda daquele cliente, ela não sabe os modos operantes, muitas vezes não sabe nem como se reportar naquele momento, a quem ela vai se reportar, e é uma equipe também de gestão, e essa equipe também sabe que daqui 6 meses, 1 ano, ela vai ser realocada para uma outra empresa, de repente para um outro projeto. Então você tem que administrar essas expectativas. Ou seja, que como que você, como eu vou dizer assim, muitas vezes o problema nosso aqui não é tecnologia, porque a tecnologia ela existe nas mais diversas formas e cores, né? O que nós fizemos aqui foi encontrar um caminho baseado em 3 pilares. Foi isso que nós fizemos. Pilar 1, gestão forte, austera sobre orçamento e cronograma. Outro é gestão de mudanças. Todo projeto ele traz mudanças na empresa que vai implantar aquele projeto. Mudança de pessoas, processos, resistências naturais. Então você também tem segundo pilar que você tem que administrar esse pilar. E o terceiro, que eu chamo assim, que é a argamassa, que une a parede ao piso, é a comunicação. Então a importância da comunicação é exatamente essa. Como que você transfere as informações entre essas duas equipes, entre a equipe do cliente e a tua equipe que está planejando e executando, né? Então é exatamente isso. É como se a comunicação ela fosse a argamassa. Ela que junta. Antes você tinha processos, você tinha gestão do projeto totalmente, nem se preocupava com a mudança, isso ficava a cargo do RH. A Gator trouxe isso para dentro da sua metodologia, a mudança junto aos funcionários dos nossos clientes. E, ao mesmo tempo, a comunicação para que todos saibam o que está acontecendo dentro da empresa e qual é a importância daquele projeto, o que a empresa vai ganhar, como que ela vai conseguir mais mercado. Então, todos são responsáveis por essa inovação. E, Francisco, falando ainda da gestão de projetos de tecnologia, qual é o perfil de profissional ideal para essas entregas de valor? É melhor contar com um time 100% técnico ou multidisciplinar? Bom, são 2 perguntas aqui, né? Eu vou responder a primeira ali. Para nós aqui, eu vou falar da Gator, né? Que eu posso falar, mas eu acho que uma boa parte do mercado nem atua dessa forma. Para nós, o profissional que é interessante para nós é aquele profissional criativo. Aqui todos os funcionários da Gator que entram, eu digo para eles, a única limitação sua aqui na empresa é criatividade, porque os recursos a empresa vai fornecer. O outro, e dentro disso, o que é importante também, esse profissional, ele tem que também ser político, porque ele vai trabalhar em equipe, aquela noção que ele trabalhava sozinho, tal, isso existe lá em cientistas, em grandes laboratórios, nas universidades. Nas empresas, o profissional ele também tem que ser político. Quando eu digo político, é saber trabalhar em equipe. E outra coisa que é bastante importante para um profissional é saber lidar com a frustração. Acontece muito, né? Você, exatamente no seu trabalho, às vezes você tem umas ideias, tem um pensamento que nem todos concordam contigo. Então, como que eu lido com essa frustração? Isso é importante, as pessoas vêm preparadas. E isso aí, você não aprende na universidade, você traz de casa isso. Então, o profissional, ele também tem que ter essa capacidade de saber que nem tudo que ele quer dentro de uma empresa ele vai alcançar, ou melhor, pode, mas vai demorar um tempo, tem que ter calma para fazer isso.
Bom, então acho que nesse forma aquilo que eu respondo a sua pergunta. Criatividade, habilidades políticas e saber administrar as suas necessidades diante das necessidades da empresa e do grupo. Agora, com relação a uma visão 100% técnica ou mista, né? Nós temos aqui, a casa meia idade eu posso falar, né? Umas décadas atrás ali, a gente tinha aquela visão de que os técnicos, com tecniquez, a gente podia resolver tudo, né? Tudo podia ser respondido pela área técnica. Mas para resolver isso não é verdade, isso é um sonho. Você precisa, para resolver também as necessidades humanas, do fator político. Então, os políticos ou a política, a capacidade de negociar também é importante. Nem sempre as tuas verdades técnicas, digamos assim, são as verdades de outras pessoas, ou de outros grupos, ou de outras empresas, né? Então, eu vou falar uma frase aqui que eu aprendi quando eu formei em economia. Eu lembro que no primeiro dia de sala de aula, o professor de economia, o professor Túlio, falou para a turma, o que é economia? Economia é a capacidade de você tentar atender às necessidades crescentes do ser humano a recursos limitados. Os recursos são limitados. Quando nós falamos aqui, então, ou seja, as empresas têm necessidades crescentes, mas também elas têm seus limites. Limites financeiros, limites de prazo, limites de equipe, de pessoas. Você não pode encher a tua empresa de pessoas trabalhando, né? Então, quem é capaz de ter essa visão é uma equipe mista. Uma equipe que tenha visão de negócio, uma equipe que seja capaz de negociar com outras áreas dentro de uma empresa e uma equipe que seja capaz de transformar aquele sonho em código, digamos assim, de computador. Então, Francisco, para a gente encerrar, eu quero saber como que você enxerga, então, a valorização do ser humano nos próximos projetos de tecnologia, especialmente no que diz respeito à transformação digital. Se você viu aqui durante toda a nossa conversa, nós praticamente não falamos de tecnologia. Talvez a palavra waterfall ali, mas falamos de pessoas, empresas, organizações, ideias. Reações. O que é isso? Ou seja, tecnologia, tudo isso aí é 68, vou arredondar, 70% é pessoas. Perfeito? Não existe tecnologia sem pessoas. As máquinas ainda não vivem por si sós, né? A IA existe, vai tomar conta do nosso mundo dentro de algumas décadas ali, mas ainda vai demorar para chegar. Mas as pessoas vão existir, porque inteligência artificial, robôs, máquinas, é para nós, é para o nosso conforto, é para liberar a nossa capacidade intelectual do trabalho rotineiro. Como que eu enxergo isso aí? Isso é um desafio para todos nós. Um desafio, porque, o que eu posso dizer? Hoje, e para nós também foi muito tranquilo, durante o Covid aí, realocar as equipes para trabalhar em casa, trabalhar em locais distantes do escritório, trouxe uma série de vantagens disso aí, custos, tempo. Um profissional não leva mais 1 hora para chegar no trabalho, 5 horas, né? E você tem toda a ferramenta de tecnologia para fazer. Nós dois estamos conversando aqui por uma ferramenta de tecnologia. Eu não estou aí no local fisicamente, como talvez fosse no passado aí com vocês, né? Mas o que foi eu vou falar da Gator, né? O que foi que a Gator aprendeu com esse período e com a transformação digital? E acho que vale para outras empresas. Nós observamos, primeiro, perca de foco do profissional, que ele acaba não estando presente naqueles momentos que a empresa necessita dele. Foi muito comum marcarmos reuniões, conversar, a pessoa, durante aquele período, ele tem um contrato com a empresa, ele tem que estar disponível tantas horas por dia naquele período. Isso não mudou ainda, a legislação não mudou ainda. Você procurava um profissional, sem demérito, obviamente, mas às vezes naquele período ele estava no parque com o filho, estava no mercado fazendo compras. Então as pessoas algumas tiveram dificuldade de se adaptar. Ou seja, ele tinha que ter consciência que naquele momento ele teria que estar na empresa. Nós observamos também sobrecarga sobre os profissionais. Sobrecarga não da empresa. Esse profissional, por não ter uma gestão mais direta, mais presencial, ele pegou 2 trabalhos no mesmo momento, no mesmo dia.
Ele trabalhava para você e tinha um contrato com uma outra empresa e ele trabalhava durante o dia. Você tinha profissionais que estavam trabalhando 20 horas por dia. Tudo bem, você aguenta aí uma semana, 2, mas chega uma hora que você não vai conseguir mais, né? E outra coisa que é importante, que a gente percebeu também nisso, nessa mudança digital, esse mundo todo digital aqui, é a perca das relações sociais entre os empregados e a empresa. Isso aconteceu, ou seja, houve uma perca da sinergia entre os colegas de trabalho, entre ele se sentir importante, que a empresa era importante para ele, ele também dependia da empresa. Então, isso nos obrigou, a Gator teve que criar vários eventos, né? Criamos o Gator Time, nós chamamos assim, que a cada 2 meses a empresa chama todo mundo para uma conferência como essa, onde a empresa diz onde ela está, quais são as metas que foram atingidas, fazemos encontros a cada 3, 4 semanas, que nós chamamos de Gateway, para as pessoas conversarem, falarem. Algumas pessoas começaram também a ter problemas psicológicos de ficar em casa, alguns são sozinhos, às vezes não tem pai, não tem mãe, vieram de fora, são mais jovens, começou a ter depressão. A gente teve que montar encontros digitais para apoiar esses profissionais nossos. É isso, então tivemos que fazer adaptações. Nós tínhamos antes encontros físicos, né? Aqui no escritório ou fora, saímos, nós tivemos que criar um evento que todo mundo recebia lá em casa uma bebida, né? Podia ser alcoólica ou não, um sanduíche, e nós ligávamos as câmeras e todo mundo conversava sobre os mais variados assuntos, tá bom? Foi isso que nós fizemos e eu acredito que muitas empresas também fizeram isso, essa nova cultura de trabalho à distância e digital. Francisco, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, viu? Foi um prazer e muito interessante conhecer um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigado, Beatriz. Estamos sempre à disposição de vocês, do que vocês necessitarem da nossa ajuda aqui. Muito obrigada. E esse foi o nosso bate-papo com Francisco Ferreira, CEO da Gateware, empresa provedora de soluções e serviços de tecnologia da informação, sediada na cidade de Curitiba. Eu fico por aqui com mais um Empresários de Sucesso TV. Tchau.